Hoje é o Dia dos Pais. E eu sempre tenho trazido essa proposta, né? Que quando nós tivermos uma data celebrativa, importante, trazer uma meditação, uma palavra em cima disso. Claro que em alguns momentos a palavra de Deus aqui eu aplicarei de uma forma geral, porque é para todos. Mas como o tema é falar sobre a paternidade, e esse é o tema da mensagem dessa noite, paternidade, é claro que eu vou reportar mais ao homem, ao pai que está aqui presente. Você abriu a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, amém? Amém. Nós faremos a leitura do versículo 14 até o versículo 17. Livro de Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Feche seus olhos. Ó Deus, mais uma vez na Tua casa, na Tua presença, nós queremos entregar a leitura da Tua palavra, essa palavra viva e poderosa. Nesta noite, mais uma vez, pelo Teu Espírito, através do Teu Espírito, esta palavra que também é poderosa, fala conosco nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus, amém. Como eu disse no início, é claro que em alguns momentos essa palavra será destinada ou exclusivamente declarada aos pais. Mas para todos nós é importante também essa palavra. Começando pelo texto que eu acabei de ler, que fala sobre a questão de que somos filhos e herdeiros. E no tema proposto para esta noite, paternidade, eu quero falar sobre esta questão de que Deus se importou em ser o nosso Pai. Ele sabia que sem uma direção, que sem alguém responsável por nós, nós não chegaríamos a lugar algum. Eu não vou aqui demorar nessa questão, mas eu quero destacar que todas as alianças feitas de Deus para com o homem diretamente, o homem sempre deixou a desejar. Até que o Senhor então, ele já tinha declarado isso antes, outrora, mas até que chega o momento de que Jesus Cristo se manifesta em carne, a partir dali começa a nova aliança, dá-se início à nova aliança, através de sua morte e ressurreição, conclui-se o plano de Deus sobre a adoção, e agora em Cristo, por Cristo, nele e por Ele, somos feitos filhos de Deus. Então Deus agora realiza tudo, ou baseia todo o plano dele no seu Filho Jesus. Por isso que a palavra fala no versículo 17, o texto que lemos de Romanos 8, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quem? Herdeiros do Pai, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você já parou para pensar que privilégio o Senhor nos concedeu? Nesse momento aqui, Ele nos igualou ao seu Filho, porque a palavra diz que nós somos herdeiros de Deus, do Pai, co-herdeiros com Cristo, como Cristo é herdeiro do Pai. Mas somos herdeiros do quê? Do sofrimento e da glória. Enquanto estamos neste mundo, passamos por sofrimento, mas Ele tem reservado para nós
a glória eterna. Se eu e você não nos distanciarmos deste plano, se eu e você não deixarmos de viver segundo este plano de Deus, nós seremos abençoados. E tem bênçãos também para cá, porque embora haja o sofrimento, há também o escape. E o escape ele começa pelo bom ânimo. E tendo bom ânimo, estamos mostrando a confiança nele. Há o escape porque nós cremos no seu nome. E ele já sujeitou debaixo dos seus pés, ou pelo poder desse nome, todas as coisas. Como Deus pensou em tudo, mas ele sabia da importância de termos um pai. Por isso nessa noite eu quero chamar a atenção, agora vai para os pais. Uma hora é para todo mundo, outra hora é para os pais. Vocês já entenderam, não vou ficar falando isso toda hora. Agora vai para os pais. Por isso que é importante, pai, você assumir o seu papel na história do seu filho. Porque imagina se Deus deixasse a humanidade como estava. Imagine se Deus não tivesse se voltado à humanidade como ele se voltou. Imagina se Deus não tivesse preparado todas as coisas. Mas sermos filhos de Deus também requer responsabilidade. O versículo 14 foi o primeiro versículo que eu li com vocês. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito, está em maiúsculo, é Espírito de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não há como ser diferente. Eu sou filho de Deus, mas eu faço a minha própria vontade acontecer e reinar. Não, você precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. E onde eu encontro o que o Espírito de Deus requer de mim, quer de mim, espera de mim? Onde está o manual para que eu saiba como ser guiado por ele, se eu estou na direção certa? É a palavra de Deus, é a sua palavra. O versículo 15 fala: não recebeste o espírito mais de escravidão, porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, para viverdes outra vez atemorizados, porque é isso que o pecado fazia, e a lei também deixava todo mundo atemorizado. Mas agora recebestes o espírito de adoção. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. No primeiro século, era o meio pelo qual um pai escolhia um filho para perpetuar o seu nome e herdar a sua herança. Todo pai quer deixar um herdeiro, sim ou não, igreja? Sim. E aquele que não teve condição de ter um filho, uma filha, o que ele fazia? Ele adotava alguém. Mas era muito importante. Então quando o apóstolo Paulo falava isso, na mente desses orientais aqui, na mente desta igreja, na mente desses homens que viviam aquela cultura, eles já entendiam: então Deus nos adotou. Por quê? Porque Deus não queria terminar a história em Jesus. Mas em Jesus terminaria a história? Se Deus se preocupou em fazer de mim e de você herdeiro dele, ou co-herdeiro com Cristo, é porque ele não queria que a história, que a mensagem da cruz, que o evangelho, que as boas novas, que a nova aliança parasse por ali no primeiro século. Então ele nos adotou. Ele adotou já aqueles que viviam ao lado de Jesus, ou nos primeiros dias. E estes fizeram bem o seu papel de anunciarem o evangelho. Por isso ele chegou até nós, por isso ele é vivo até hoje, porque cada um na história, entendendo que foram adotados, ou que Deus os adotou para perpetuar o seu nome e o evangelho de Jesus Cristo, não deixaram de cumprir o seu papel. E você, e eu, e nós, que nós temos feito desta aliança, com esta aliança? Se fomos adotados, se somos filhos de Deus agora, porque a palavra vai no versículo 16 declarar assim: olha que propriedade, o próprio Espírito, que é o Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então a responsabilidade principal é
perpetuarmos, é continuarmos a história do Pai, é contarmos essa história. Por isso fomos adotados. Mas também, ainda no versículo 15, depois de declarar que recebemos o espírito de adoção, diz assim o finalzinho do versículo 15: baseados no qual, ou baseado nesta verdade, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Mais uma vez, iguala-se, ou igualam a mim e a você, na questão de sermos filhos de Deus por Cristo Jesus. Porque quem declarou Abba? Quem declarou Abba? Jesus, o próprio Jesus. Nós vemos isso na palavra de Deus, quando ele estava ali na cruz. Não precisa abrir, mas lá em Marcos capítulo 14, no versículo 36, Jesus declara isso, Abba. Ele também, ao ensinar aquela oração modelo, conhecida por todos nós como Pai Nosso, Lucas 11, aquela declaração ali, Pai Nosso, está também implícito o Abba. Ou seja, Jesus dizendo que a partir dele e por ele, nós agora temos um Pai Celestial, ao qual nós podemos falar e declararmos e clamarmos por ele como nosso Pai, Abba, Pai. Amém, igreja? Isso é muito bom. Não somos bastardos, a palavra vai nos ensinar. Por isso também somos disciplinados, porque todo filho que tem pai e mãe que se preza, tem disciplina. E Deus é um Pai que se preza. Deus é um Pai maravilhoso, mas é um Pai também que chega junto, fala comigo e com você como se deve. Muitos de nós às vezes não aceitamos. Sermos então herdeiros com Cristo faz de nós herdeiros dele, ou co-herdeiros com Cristo em todas as formas, no sofrimento, mas também na glorificação. O privilégio então para aquele que é templo do Espírito de Deus, o privilégio para mim e para você, em que o Espírito habita, é que nos tornamos filhos, nos tornamos herdeiros do Pai e nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Por outro lado, nós passamos por alguns sofrimentos aqui, mas há uma desproporção desse sofrimento se compararmos à glória que Ele tem reservado para nós, porque nós temos a certeza da glória que encerrará todo esse sofrimento. Tudo isso por quê? Porque somos filhos de Deus, porque temos um Pai, porque temos um Pai maravilhoso. E agora, a palavra de Deus continua nos ensinando lá em 1 João, abre lá comigo por favor, 1 João capítulo 3, vai falar um pouquinho ainda sobre essa questão do nosso Pai, mas vai falar comigo e com você também na condição de filhos. Eu farei a leitura do versículo 1 até o versículo 2. Diz assim a palavra: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus por essa razão. O mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, primeira palavra diz sobre este grande amor. Eu poderia aqui ficar muito tempo com os irmãos falando sobre todas as qualidades deste Pai. Primeiro, a importância que Ele deu a nós e nos alcançou pelo Seu Filho Jesus, nos tornando co-herdeiros com Cristo. Mas Ele é um Deus de misericórdia. Eu tinha vários textos que eu queria comentar com os irmãos aqui, mas eu quero trazer a reflexão mais baseado na questão do amor.
Olha que grande amor que Deus tem por mim e por você, concedendo a nós a condição de chamarmos e de termos o Senhor como nosso Pai. Nós somos chamados filhos de Deus. Se de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece. Mas está se travando uma briga lascada aí, porque as pessoas querem viver cada vez mais perto do mundo e longe do Pai, ao ponto que a palavra diz que o meu relacionamento com Ele, o seu relacionamento com Ele, o nosso relacionamento com Ele será reconhecido pelas pessoas, pelo fato de sermos sal da terra e luz do mundo. Mas as pessoas nos estranharão, quando diz aqui não conhecerão, porque não conhecem ao Pai, nos estranharão, porque nós seremos diferentes dele. Mas nem sempre é essa mensagem que tem sido pregada. Na maioria das vezes essa mensagem não é pregada mais, de que nós precisamos ser diferentes, sermos diferentes e influenciarmos para que as outras pessoas sejam diferentes também. O que a gente percebe é que existe agora cada vez mais uma proximidade com o mundo, com as coisas do mundo. Pastor, parece que o senhor falou isso domingo passado e vou continuar falando, porque Deus colocou no meu coração para realizar nessa igreja um ministério preventivo e não remediativo. Quando já está acontecendo, quando está feio o negócio, aí tem que entrar com remédio, não é? Mas se você prevenir, é melhor. É melhor. Todos os dias nós somos convidados a darmos uma espiada lá fora. Todos os dias nós somos confrontados a vivermos de maneira diferente, até dizendo, mas isso não é para esse tempo, era para aquele tempo, é para aquele não sei que tempo. Como um pastor um dia disse, que às vezes as pessoas indagam tanto certos temas do Antigo Testamento, um deles é o dízimo, mas eles gostam dos textos do Antigo Testamento como, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Indagam outros textos da palavra de Deus que ensinam princípios e bons modos, mas querem todos os textos da palavra de Deus que estão no Antigo Testamento que sejam promessa. Não é verdade? É estranho ou não é? Olham também para o Novo Testamento e fica, mas isso, mas aquilo. A palavra de Deus está dizendo aqui, por esta razão o mundo não nos conhece. Teve alguém que já passou por aqui que o mundo não conheceu. Você lembra quem é? Conforme Isaías 53, quem olhava para ele não fazia dele caso, e ainda o reputava como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas hoje está na moda ser o filho descolado, como aquele menino daquela série, ficou a vida toda tentando ser descolado, e toda vez ele se dava mal, aquele Cris lá. Vai ser descolado lá no mundo lá. Vai lá, irmão, ser descolado. Ser descolado, crente descolado. Vai mesmo, você vai descolar de Deus. Uma vez eu me lembro que eu estava atravessando a rua e um caminhão assim freou e buzinou. E o meu pai estava na calçada vendo aquilo, e ele foi e me buscou lá no meio da rua e me trouxe pela orelha. E eu fiquei, e ele disse, meu Deus, olha o que você fez, menino. Mas no desespero do pai, ele ia ficar o quê? O que ele ia fazer? Ia chegar, licença, posso te pegar antes do caminhão passar em cima de você? Não, meu pai me pegou com tudo e trouxe de volta. Deus às vezes vai te pegar com tudo, vai te trazer de volta. Pode saber disso. E sinta-se amado por Ele. Não tem outro sentimento não. Que Deus. Que pai bravo. Uma vez não era para contar uma história para minha avó e eu contei. A orelha de novo. Ele pegou, eu peguei, ele chegou em casa, na hora da janta, todo mundo reunido. Ele falou assim, eu estou recebendo uma proposta para ir para uma cidade. A minha mãe ainda disse, mas você é concursado aqui onde moramos? Ele disse, não, eu vou exonerar, porque a proposta lá é muito melhor.
Mas ele ainda fez o alerta. Deus faz alerta para nós, sim ou não? Faz, né, igreja? Mas não é para falar para sua avó, no caso a mãe dele. Não é para falar para sua avó. A minha avó e o meu avô eram os zeladores da igreja. Esse negócio de igreja é antigo na minha vida, viu? Eram zeladores do templo. Moravam numa casa, numa edícula, no fundo da igreja. E no culto de quarta-feira de oração, eu falava assim: mãe, eu vou lá na avó tomar café. Café também me segue faz tempo. Ela disse assim: beleza, vai lá, filho. Eu cheguei, a minha avó não tinha garrafa térmica, ela me dava o café de cedo. E eu cheguei assim, tomando meu café, sentado naquele sofazinho velho. Eu era bem novinho, acho que eu tinha uns 5 anos, 4 anos talvez. E eu falei assim: vó, a cidade é Franca, me lembrei. Eu falei assim: vó, o meu pai vai para Franga. A minha avó era uma espanhola, falava até enrolado. Ela começou a falar assim: meu Deus do céu, não pode não. Chorar. E eu falei: vó, mas não fala, vó, não fala. Eu lembrei: não fala, vó, vó, não fala, vó, não fala. E ela combinou que não ia falar, mas vó, cumpre o que combina? Não. Ela pegou, o culto acabou, meu pai dirigindo o culto. Foi um tempo que a igreja lá ficou sem pastor, foi uns 5 ou 6 anos. Meu pai dirigindo o culto. Quando meu pai saiu, chegou na porta da igreja, sabe o que ela fez? Ela pulou nas pernas do meu pai, abraçou, caiu para o chão e dizia: você não vai embora, você não vai embora. Meu pai olhou para mim assim, ó. Eu falei: hoje tem puxão de orelha. Mas eu fui avisado que não era para falar. Eu fui avisado que não era para fazer. E meu pai, com muito amor, ele só disse uma coisa dentro da Brasília, puxando a minha orelha atrás. Eu não sei como que ele alcançava, engatava e puxava. Ele disse assim: nunca mais eu te falo nada. Aquilo começou, eu tinha um negócio, um tempo atrás me deu isso de novo, mas faz tempo que não me dá. Eu tinha um negócio que fervia assim, eu sentia a cabeça queimar, e parece que subia e descia. Mas foi quando ele me disse: eu nunca mais te conto nada. E eu pensei, eu traí a confiança do meu pai. Eu era muito novo, mas eu me lembro disso. Eu traí a confiança do meu pai. E depois eu ficava assim: pai, você pode falar as coisas para mim. Olha, chega momentos que Deus se cala na minha vida e na sua vida, porque tudo que Ele tem dito, tudo que Ele tem falado, tudo que Ele tem esperado de nós, a gente não faz mesmo. Você vem aqui, aprende da palavra, chega lá segunda-feira, ouve um cara da internet, lê um post do Facebook, uma porcaria lá, e fala: ei, tá vendo, é isso aqui mesmo, não é aquilo que a Bíblia fala não. Então, tá bom, Deus vai parar de falar com você. Mas Ele não é meu pai, paizão. Mas Ele precisa confiar acima de tudo em você. Tudo que Ele nos dá à mão, a palavra que ensina isso, tudo que vem à nossa mão, nós devemos administrar e fazer bem feito. Então, também aquilo que provém de Deus, nós temos que fazer bem feito. Irmãos, nós precisamos ser conhecidos pelo mundo, não porque parecemos com ele, mas nós precisamos ser conhecidos pelo mundo, pelo que Deus é em nós. Eu vou perguntar para os pais que aqui estão, para os pais. Tem algum pai aqui presente que já foi reconhecido como filho do seu pai mesmo, pela sua atitude? Exemplo, alguém chegou e disse assim: ah, logo eu sabia que você era filho do fulano, porque você fez isso igualzinho a ele. Já teve alguém que aconteceu isso? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, Lino, vem aqui à frente. Ô Danilo, vem aqui à frente, fazendo um favor. E Ademir, vem aqui à frente. Por exemplo, uma das questões que destacam em mim, ou me comparam ao meu pai, é: nossa, o seu pai é muito trabalhador e você é trabalhador como ele. Eu fico feliz com essa comparação. Qual foi a comparação que fizeram de você para com seu pai, ou que você parecia com seu pai? Ser trabalhador, ser honesto, ir em frente.
dar ênfase que ele me ensinou. Sempre em frente. Quantos filhos seu pai tem? 2. Então você vai ter 2 também, né? Amém. É que ele parou em um, irmão, e a esposa dele está pedindo ajuda. O que compararam o seu pai, você com o seu pai? No quê? Primeiro que nós dois somos bonitos, né? Quando olha assim, fala assim, ó, parece com o papai. Pronto. E mais a comparação mais evidente que existe é a maneira como nós tratamos as pessoas, né? Acho que essa é a mais evidente. Ele sempre tratou com respeito e nós também sempre fazemos isso. E as pessoas sempre comparam isso. Ah, é filho do Alcide. E você, Ademir? Bom, é uma mistura dos dois, né? Meu pai é muito trabalhador, eu também tento ser e também tratar as pessoas com respeito. Poderia ter alguém aqui que dissesse assim, eu fui comparado ao meu pai um dia, porque o meu pai era, de repente, um viciado? Poderia. Glória a Deus pela vida do pai de vocês, que tem só bons exemplos para contar. Mas poderia, sim ou não? Poderia. Então aqui cabe uma pergunta. Se alguém chegar no seu filho, pai, ele reconhecerá o seu filho por qual exemplo que você tem dado? Por um exemplo como esse, que o Danilo disse, de um pai trabalhador, honesto, respeitador. Como um pai aqui, como o Lino disse, também no trato com as pessoas, amoroso. Como o Ademir também disse, olha, meu pai também me ensinou a ser trabalhador e respeitar as pessoas acima de tudo. Ou será que alguém vai reconhecer o seu filho na rua, porque o seu filho está fazendo algo terrível e vai dizer, mas também é filho de quem? A quem as pessoas têm comparado o seu filho, ou como, melhor dizendo, as pessoas têm comparado o seu filho a partir do seu exemplo? Porque quando as pessoas olham para nós, elas precisam nos comparar ao nosso pai. Sim ou não, igreja? Elas precisam nos comparar a Deus, ao Pai. E como elas deveriam nos comparar a Deus? Qual é o exemplo que Deus, como Pai, nos deixa e que nós devemos seguir? Se eu abrir aqui para respostas, vai sair, primeiramente, amor, depois vai sair bondade, e que saia mesmo aquela lista, né? Fruto do Espírito lá. Que saia a lista que está lá no fruto do Espírito. Portanto, eu tenho algo para dizer para você. Você fechou a Bíblia ou está aberta? Se fechou, não abra. Se está aberta, 1 João 3, que eu li com vocês, o versículo 3, que nós não lemos ainda, diz assim: e a si mesmo se purifica todo que tem esta esperança. Ou seja, quem tem a esperança de que verá a Deus na sua manifestação de poder, de glória, no dia que Jesus voltar e que nós o veremos como Ele é. Quem tem esta esperança, olha o que faz, se purifica. Por quê? Porque tem quem se espelhar. Olha o que o versículo 3 diz, termina dizendo: assim como Ele, o Pai, é puro. Não é ser quadrado, antiquado, o que eu vou te falar. É ser filho de Deus. Ser puro. As pessoas precisam olhar para você e verem alguém puro. Sentirem pureza. Nesse mundo está tão difícil. Por quê? Bom, o mundo já tem uma dificuldade de nos conhecer porque não conhece a Deus. Foi o primeiro texto que nós lemos. Agora eu concluo esse pensamento assim: o mundo já tem dificuldade de nos conhecer porque servimos a Deus e nós, então o mundo não se identifica conosco. Mas quando o mundo passa a saber quem nós somos, o teu amigo de trabalho, o seu colega de faculdade ou de escola, o seu vizinho, o seu parente que não conhece a Jesus, reconhece que você de fato é filho de Deus, porque reconheceram o Danilo, reconheceram o Lino, reconheceram o Ademir, a partir do que o pai deles são.
ou eram, ou foram. Mas, e nós como filhos de Deus? Aí você se reúne com a galera do serviço, como está longe da igreja, longe às vezes até de casa, da esposa, vamos lá festejar, fazer um trem aqui diferente, mas é pureza. A palavra disse que nós esperamos esse dia buscando purificação, assim como Ele, o nosso Pai, é puro. Que palavra para um domingo à noite, dia dos pais, mas eu, em nome de Jesus, eu quero ver aqui homens e mulheres purificados, vivendo uma vida de pureza. Eu não tenho nenhuma pretensão, mesmo que estão gritando aí fora. Algumas igrejas já concordaram na mudança, ou com a mudança, ou com a adaptação. Nós não nos adaptaremos ao modelo do mundo. Nós vamos fazer com que o mundo, quando nos reconhecer, nos reconheça pelo bom posicionamento em Cristo, e assim pela pureza, porque servimos a um Pai que é puro. Está difícil para você viver isso hoje? Feche seus olhos, se coloque diante do Senhor. Precisam te enxergar pela pureza, precisam te enxergar, porque você busca ser puro. Então o que tem que ser puro? Todas as áreas da minha vida. Para quem namora, o namoro. Para quem é casado, o casamento, que aí entra todos os valores que eu não vou abrir aqui. Para quem é solteiro, para não ficar com um negocinho de uma namorada ou namorado hoje, outra amanhã, depois, falta de pureza. O falar, tem que ser puro? Tem que ser puro. Você precisa ser a pessoa que quando fizer uma roda em torno de você, seja para saber o que você tem para falar, conselhos, exemplos. Agora que você não seja o motivo da roda, para falar o que não presta, o que não serve. A palavra nos ensinou isso. Se queremos a paternidade de Deus, nós precisamos ser como Ele é. Por isso, buscar a santidade como Ele é santo. Sede santos, porque eu sou santo. Não tem como a gente ser como Ele, mas sede santos, porque eu sou santo. Talvez hoje seja o caso de você, ou para você, voltar ao primeiro amor, voltar-se para Deus.